Então vamos lá. Vasco de Léo Jardim, Puma Rodrigues, Léo, Medel e Lucas Piton. Meio de campo com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. No ataque, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Verrete. O técnico Ramon Dias, então, escalando a equipe do Vasco. Vou trazer rapidamente aqui, rapidamente não, porque o jogo já começou. A bola já tá rolando na Vila Belmiro. Começa a rolar a emoção. Vai vendo daí, enquanto isso. 10 voltou, 10 voltou. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês a respeito da arbitragem. Anderson Daronco comanda a arbitragem hoje, mas o Vasco tem falta para cobrar ali próximo ao meio de campo. Bola aberta pelo lado esquerdo, está jogando com Léo. Léo volta no passe, Zé Gabriel ali pelo meio, sempre ali começando as jogadas pela equipe do Vasco. Medel é acionado pelo lado direito, próximo ao meio de campo, a bola chega até o Puma. Puma, a marcação chega para cima dele, passe na paralela, teve ali a proteção na sequência da jogada, ficou no chão. Aparentemente o Marlon Gomes. A arbitragem deu apenas o arremesso lateral para a equipe do Vasco. Marlon Gomes foi empurrado ali pelo Dodô. A bola pegou por último no lateral barra zagueiro da equipe do Santos. Posse de bola para o Vasco movimentar. Santos que sai jogando curto. Bola ali na primeira linha, próxima à entrada da área. Jean Lucas domina para sair jogando pela equipe do Santos. Aparece um pouco mais à frente. Tomás Rincon. Ele ameaçou agora o passe pelo lado direito, volta no passe, Jean Lucas. O Santos agora tentando o avanço e o Vasco ali pressionando a frente da linha do meio de campo. Abertura pelo lado esquerdo, Soteldo. Chega junto dele a marcação, encontrou bom passe, Jean Lucas tentou canetar, não passou. Zé Gabriel consegue retomar a posse de bola. Paulinho abriu pelo lado direito, Marlon Gomes joga para Verrete, tá ali no pivô. Na finta de corpo, limpou, invadiu a área, vem Vasco. Ele chega a marcação, fez o cruzamento, bola na área, tira de qualquer maneira João Basso. Santos vai sair jogando agora no campo de ataque pelo lado direito, na movimentação rápida, chega ali até o Jean Lucas, fez o pivô, dominou contra a marcação, era com o Lucas Braga, consegue fazer o corte, sai jogando a equipe do Vasco, Praxedes fez bom passe, bola à frente, vem na escapada, o Vasco vem pro campo de ataque, Praxedes passou da marcação, avançando pelo lado esquerdo, boa bola, chegou até o Verrete, clareou para ele, cruzamento na área, na segunda trave, João Paulo faz a defesa. Consegue boa jogada ali, o Verrete aparecendo pelo lado esquerdo, Eri. Verrete se movimentando para dar alternativa, né? Sem dúvida, esse é que é o grande barato do Verrete, que ele consegue realmente se movimentar, ele não tem posição, ele joga em todos os lugares, onde a bola tiver e onde não tiver, ele corre atrás. Saía jogando ali para o campo de ataque, o jogo tá parado. O Daronco deu uma falta ali para a equipe do Santos movimentar, a falta do Paulinho para cima ali do Kevson, que saía jogando pelo lado esquerdo. Ed, o Santos não consegue jogar na Vila. Não, porque o Vasco não deixa. O Vasco está muito bem posicionado, fazendo bem um jogo bem diferente do que ele fez contra o América, né? Que ele era praticamente dominado no primeiro tempo. É agora o Vasco quem domina todas as ações. O Santos não consegue se organizar em campo e o Vasco faz uma excelente partida. Eu diria até que já merecia abrir o placar e está vencendo o jogo por 1-0. O impedimento vai conversar a respeito de um possível pênalti para o Santos. E aí, gente, o que vocês acham? Não, cara. Não é suficiente para ele cair, cara. Vocês acreditam que na passada o Marcos Leonardo foi tocado ali para um possível pênalti? Interpretação. Eu acho que o toque existe, mas não necessário para assim, derrubar. O grande problema que eu trabalhei muito tempo com o Simon, de arbitragem, você tem que olhar a bola. O jogador do Vasco não toca a bola. Mas nem do Santos também. O jogador do Santos também não tocou a bola. Então, eles tocaram. Aí é interpretação, vai olhar o VAR. Vai ver no VAR. Quando olha o VAR é perigoso. É perigoso, até porque a gente sabe que o Daronco não costuma ajudar, entre aspas, o Vasco da Gama, né? Mas eu vou ser sincero a vocês, vascaínos. Eu, nesse caso, se fosse o contrário, eu diria que seria pênalti, né? Porque nós somos vascaínos. Esse tipo de coisa é uma infantilidade, pô. Você não tem que tocar no jogador dentro da área, principalmente quando a bola já está lá na frente. Mas ok, vamos torcer para que não seja pênalti e se for, vamos torcer muito para que a bola caia aqui, nos Estados Unidos. Confirmado o pênalti para o Santos. É o Daronco, né, gente? Não, cara, assim, não é um absurdo. Não é, não. Não é um absurdo. Não. Cara, quando você procura a bola e atinge o adversário é uma coisa. Quando você não toca nem na bola, não faz nenhuma menção, o Pumita tem esse defeito, né? Eu queria achar uma palavra aqui mais adequada, mas ele tem esse defeito na marcação e na cobertura, né? Cara, eu fui jogador de futebol. O Marcos Leonardo ali estava indo em direção à linha de fundo. Não precisava ter o toque. Poderia ter sido evitado. E aí agora está lá, uma discussão danada, dava para evitar. Mas ainda assim, caso seja gol, o Vasco está jogando melhor.
O Vasco está jogando bem. Não Sim. custa absolutamente nada, um pouco mais de empenho e empatar esse jogo ainda no primeiro tempo e logo em seguida, caso seja gol. Porque Nós quando é temos pênalti, goleiro. temos goleiro. E quando é pênalti, todo mundo fala, é pênalti. Ou, era assim quando tinha Roberto Dinamite com a 10. Edmundo jogou com a 10 também. Vamos torcer. 14 minutos, primeiro tempo de jogo. Marcos Leonardo respira fundo, vem para a cobrança do pênalti. Léo Jardim apontando o canto direito. É aqui que você vai bater, é aqui que eu vou pegar. Todo mundo ali apreensivo. Todo mundo atento. Daronco para autorizar a cobrança. Marcos Leonardo na bola, pé direito. Vem para a cobrança do pênalti. Léo Jardim, estamos com você nesse momento. Vem para a cobrança. Marcos Leonardo bateu. Gol do Santos. E justamente no canto direito, 1-0 para a equipe do Santos. Marcos Leonardo. Não deu nem chance. Chutou bem pra caramba. Não deu nem chance Muito bem batido. pro Léo Jardim ter reação, né? Ele foi em velocidade, soltou a bomba, tá tudo bem. Foi um lance, como é que diz? Como diria? Desastroso. Isolado, fortuito ali, feliz do Santos. Mas o Vasco era muito superior, muito superior. E era uma regra que eu aprendi quando eu comecei a comentar jogos. Não tente adivinhar quem vai fazer o primeiro gol. Você vai sempre se enganar. E foi, o Vasco era muito melhor. Eu diria que poderia abrir o placar, mas na verdade, num pênalti infantil, eu diria, cometido pelo Pumita Rodrigues, e a cobrança excelente do Marcos Leonardo, que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Cruzamento na área, vem Santos, conseguiu fazer o corte ali, o Zé Gabriel. Volta ali pelo meio. Tenta engatilhar o Kevson, a pancada. Olha o tamanho do contra-ataque agora. Peck, avança, vem Vasco, clareou pra ele, saiu do gol, João Paulo fez o passe, Verratti! Do Vasco! Corre, Peck! Verratti, camisa 99. Um contra-ataque gigante acionado pelo Peck. Ele correu mais que todo mundo. Pôs a bola pro Verratti e falou: faz e me abraça. Vai, pirata, faz e me abraça. Verratti deixa tudo igual na Vila Belmiro. Um para o Vasco, um para o Santos, Edmundo. Você vê que o erro foi da equipe do Santos, né? O jogador camisa 38, do Kevinson, tenta chutar para o gol. O Verratti é muito feliz ao interceptar, a bola sobra no contra-ataque para a juventude e velocidade do Peck, que foi muito, muito inteligente, muito feliz. Deixou cara a cara ali o Verratti com o goleiro João Paulo e o centroavante artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro se aproveitou e fez o 7º gol dele em 9 partidas. E sem dúvida nenhuma, o Peck com uma velocidade, habilidade e generosidade. O grande barato é que o Peck começou a ficar desequilibrado, porque ele veio do meio de campo com essa bola. Tocou na hora certa, Tocou na hora certa. Estou desequilibrado, não vou ser fominha, vou dar para aquele cara que faz o gol de tudo quanto é jeito. Que beleza, que empate maravilhoso. Rumo a 2-1 Vasco. Vamos agora? No primeiro tempo. No primeiro tempo, sim. Edmundo, e é impressionante, né? Aconteceu um erro do Vasco, e aí o Lucas Lima não aproveitou, e logo em seguida o erro do Santos, a gente vê a diferença da eficiência que o Vasco tem. O futebol tem a parte individual, tem a qualidade dos jogadores, mas a maioria dos jogos, se não tiver erro, os gols não acontecem. O Santos não se aproveitou porque o Lucas Lima foi lento, não só de velocidade, mas de raciocínio também. E aí o Peck não. O Peck não teve nada de lento. Foi muito, muito veloz e muito inteligente ao servir o Verratti. Vamos até 52 minutos nesse primeiro tempo de jogo. Autorizado Soteldo, pé direito na bola, vem para a cobrança de escanteio, todo mundo na boca do gol, bola na primeira trave, o desvio! Gol do Santos. Tomás Incon, o capitão do Santos, aparece na segunda trave, a bola desviada no primeiro poste e ele sozinho põe a bola para o fundo das redes. No momento que o Santos está jogando mal, está fazendo uma pelada, né? A gente não podia ir para o intervalo com 2-1 Santos, tinha que ser o contrário. Mas ainda assim, o Vasco vai voltar para o segundo tempo. Eu, sinceramente, dava uma mexida no nosso time. Essas coisas acontecem, fazem parte do futebol, mas ainda tem 50 minutos para jogar, né? Porque o árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Não sei se é bom ou ruim. Vem Santos de novo, bola aberta lado esquerdo, Marcos Leonardo, gol do Santos. Por isso que eu falei, não sei se é bom ou ruim. Que pariu, cara. 3-1 pro Santos. Não é possível, cara. Porra, que
falha da marcação, não pode, cara. Posse de bola retomada ali no campo de ataque. Sempre do lado do Pumita, né? Não sei se é uma coincidência, mas é brincadeira, cara. Não pode tomar 2 gols assim. É o segundo dele no jogo, Marcos Leonardo fazendo 3-1 rapidamente. Nós vamos voltar para o segundo tempo com uma vantagem muito grande para o Santos. Brincadeira, olha isso, cara. Cadê o Pumita, cara? Não tem... Eu acho que a gente tem que entrar com um time mais ofensivo. Mais ofensivo com mais disposição. Mas ele foi muito feliz, o Marcos Leonardo. Né? Contra-ataque, os dois times primam, né? É assim que se fala, pelo contra-ataque. O Vasco foi quem errou agora no meio-campo, o Gianluca puxou um belo contra-ataque e tocou para o Marcos Leonardo, que foi muito feliz, bateu de primeira, ó, de perna esquerda no contrapé do Léo Jardim, e o Vasco bobeou no acréscimo, né? A gente fica perguntando ali quantos minutos o árbitro vai dar de acréscimo. O Vasco tem sofrido bastante com esses acréscimos, principalmente do primeiro tempo. E o Marcos Leonardo faz o segundo dele no jogo, um belíssimo gol, que agora deixam as coisas mais difíceis para o Vasco. Mas é que a gente vem falando sobre isso. Só faz gol quem chuta. Eles estão chutando, o Vasco não está chutando. O Vasco está chegando lá perto e não está chutando. É preciso chutar. Gramado está escorregadinho. Tem jogadores pra caramba no Vasco que chutam muito bem. Tem que arriscar. Para o segundo tempo tem que chutar e chutar bastante. Soteldo faz no jogo de hoje o que se espera do Payet, né? Se espera do camisa 10. Chama o jogo, cria as oportunidades, serve os seus companheiros, né? No terceiro gol ali do Marcos Leonardo estava impedido, mas foi uma jogada lindíssima, como essa que fez agora o camisa 10 venezuelano. Que isso, menino? Ai. Ah, menino, faz isso na minha frente. Vem Soteldo, agora vai levar uma pernada. Ameaçou o cruzamento na área, morreu. Veio agora para dar uma pernada e vai ser expulso com toda certeza o jogador da equipe do Vasco. Não foi expulso. Não foi não, cartão amarelo só, né? Sebastião, e aí todo mundo foi para cima do Soteldo. Vou explicar para você que está aqui só acompanhando. Soteldo bateu o escanteio, teve a bola de volta com ele simplesmente subiu na bola com os 2 pés e aí deu sequência no lance. Saíram de lá do meio do campo. Essa aqui tá congelada, menino. Saíram de lá do meio do campo para dar uma pernada no Soteldo e agora a confusão generalizada. Jogadores dos bancos de reservas das equipes do Santos e do Vasco estão ali numa confusão. O Medel já deitou 3 ali na sequência. E agora o Daronco está só olhando de longe e o Medel transtornado ali. O capitão da equipe do Vasco Só sendo não pode segurado. o Medel ser expulso. Pelo visto, se fosse. Medel sendo segurado ali pelo Tomás Rincon. O Medel tá tomando uma atitude. Medel a porrada em todo mundo, Medel. Medel a porrada em todo mundo. Medel tá tomando uma Cá atitude. entre nós, né? Porque assim, esse jogador fez isso aí, isso daí serve pra Isso quê? é brincadeira, né, gente? Isso serve pra quê? Desculpa, né? Serve pra arrumar tumulto. Se tivesse perdendo 2-0 ia fazer isso? Eu só que é o seguinte, meu irmão, graças a Deus eu não fui jogador de futebol. Porque eu não ia fazer isso. Eu fui. Quem é que fez isso? Eu fiz. Sebastião fez isso? Eu não ia fazer só isso. Eu fiz. Eu não ia fazer só isso. Eu ia dar-lhe uma porrada. Porra, meu irmão, faz isso quando tiver perdendo. Eu não peidava não, mas isso aí, essas coisas eu fiz. Bota aí, menino, pra carregar, menino. Faz isso quando tiver perdendo. Não faz. Então isso não serve pra nada. Serve pra arrumar confusão. Confusão continua falando Assim, nisso. eu sou totalmente a favor do cara driblar, brincar, etc. Mas agora você subir em cima da Claro. bola, assim. Porque não serve pra nada. Sem nenhum objetivo, cara. Não É serve. só provocação. Então, não só serve pra Cara, provocação. ele é baixinho, cara. Ele foi querer ver o que estava acontecendo lá Na na área. área. 30. O Soteldo que vê pensa que tá jogando muito, né? Que ele desde que voltou no Santos não fez um gol. Não, ele tá jogando tá jogando bem. Não, tudo bem, mas eu digo assim, Jogando né, fazer bem. um negócio desse no momento desse, cara, Medel, foi pra cima do João Paulo. Medel, sai daí. aí já é demais, hein? Tem que Meu parar de pai, levar meu essas pai me coisas. ensinou o seguinte, até a assombração sabe quem ela assusta. Vai brigar, briga com o Soteldo, que é pequenininho. Não vai brigar com o João Paulo não, que a briga é ruim. Medel foi pra cima do João Paulo. Às vezes o cara é grande, mas é bobo. Às vezes é grande, mas é bobo. Vai na minha, hein? A briga de rua, porrada estanca. Ninguém sabe quem é quem. E às vezes é baixinho, mas é todo É uma- também. uma às vezes. testada, é uma mas a cabeçada briga no de rua, nariz. briga de rua é briga de rua. Essa briga aí é ruim. Porque na briga de rua eu era pequenininho, mas eu dava logo a O primeira. Medel é, o Aí eu Medel, jogava a briga. Medel é de rua. Gente, aqui entre nós. Mas Vai, isso não ô, serve pra não, nada. não. Isso aí não serve pra nada. Isso é um péssimo exemplo. Tá. Isso é um clássico Deixa. do futebol brasileiro. Isso é um péssimo exemplo. Não serve pra nada. O que a gente quer ver é um futebol. A gente não quer ver briga. Briga teve ontem. Teve ontem. Aliás, foi uma criatividade lá do Valide. Valide que inventou lá
um jeito de ter uma Jungle briga. Fight. Foi ótimo. Agora A briga no baile está uma situação. Isso tá uma loucura. Banqueiro, O que a gente quer ver é um bom jogo. Apenas isso, um bom jogo de futebol. Aí a gente pede pro torcedor não fazer isso, pro torcedor não brigar, ter uma postura legal. Aí vai o jogador e cria-se uma confusão. Pela minha experiência, ele vai botar pelo menos uns 2 de cada lado para fora. Soteldo? Não, ele que não. provocou, porra. Mas ele saiu fora. Sim, mas ele não cometeu uma atitude que leve à expulsão. A expulsão é pelas brigas. Vem agora o Gabriel Peck, brecou para cima da marcação. Jogo ainda rolando, lembrando, o Daronco pode ali solicitar o VAR e o Vasco vem para o campo de ataque, ficou no chão, Veguete, perdeu na sequência da jogada, Peck invadiu a área, trouxe a bola na perna esquerda, clareou para ele, contra a marcação, ainda ele no lance, fez a virada de jogo, dominou, fez o passe para ele, Piton invadiu a área, bateu cruzado, o Messias tira! Tem sobra ainda, Marlon Gomes de cabeça, a bola ainda tá no meio da confusão, conseguiu tirar o João Basso, ela volta ainda, o Vasco segue no campo de ataque, seguia. Tomás Rincon tirou, lançou Marcos Leonardo, Léo Jardim tá no meio do caminho, ele bateu, Léo Jardim fez a defesa, tem sobra, o Santos segue, vem Marcos Leonardo, bola na entrada da área, fez o passe mais atrás para Jean Lucas, 4 contra 3, virou pelada, abriu pelo lado direito, Tomás Rincon, clareou para ele, gingou para cima da marcação, fez o passe, Soteldo, clareou, bateu, gol do Santos. Sabe o que pode acontecer? É isso, né? Pode acontecer. Ser pênalti do Vasco, É verdade, a favor do Vasco. Tomara que seja, né? Se não for isso, Aí, adeus. Se não for isso, vai ser uma goleada histórica. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, por enquanto, sendo pênalti ou não, perdi a paciência com ele, hein? Aí. Porra, mas... Pessoal, será que eu estou muito errado, muito saudosista? Ou os gols só aconteceram quando alguém fez alguma coisa diferente? Quando os jogadores são burocráticos, como tem sido as duas equipes aí nesses... Eu posso afirmar que nos últimos 30 minutos, né, burocracia pura, toca de lado, ninguém arrisca nada. Mas o Santos está ganhando, né? É isso. Exatamente. Obviamente, era para o Vasco estar jogando bem, mas está completamente desorganizado e nem parece ser um time treinado pelo Ramon Dias. A gente vê também o seguinte, aproveitando a oportunidade, são vários reservas que, na minha opinião, não podem mais ser relacionados. Vários porque não. São vários, que estão, inclusive, aí em campo. Eu não vou falar nome, não. Mas que, pô, não tem mais condições de estar jogando futebol. Para jogar no Vasco da Gama, você tem que estar 100% fisicamente, taticamente, tecnicamente. E tem gente aí em campo que não tá, mas não tá mesmo. Apita Anderson Daronco, fim de jogo na Vila Belmiro, Santos 4, Vasco 1, Gui Camarda. É lamentável. Que placar ruim, né? E jogo ruim do Vasco da Gama, né? Deixa eu só ler os superchats que o pessoal tinha mandado, né? Um pouquinho antes até, né? Vamos ver o Rodolfo mandando desculpa, Edmundo, desisto de ver o Vasco, mandou o Rodolfo. O Romeu mandou, nós vamos buscar, ele tinha mandado lembrando um pouco antes, né? Mais de 10 anos sofrendo, mandou o Rodolfo Augusto, Felipe Benevides mandando que zaga a la Barbieri. O Felipe Benevides também mandou saudades da década de 90. Quem mais? O Lelê, Vasco vai voltar para a Série B, para mim já deu, não acredito, mas o Vasco mandou o Jaque também aqui. Obrigado, pessoal, que mandou superchat, desculpa não ter lido antes, mas o jogo estava uma confusão danada aí, né? Bom, começar com você, né, Edmundo? Já o pessoal, pedindo pro pessoal se inscrever no canal, deixar o like. O que fazer depois de uma segunda partida ruim, apesar de ter ganhado do América, também não jogou tão bem, mas hoje foi um jogo um pouco mais desastroso e a gente vê que o Ramon cisma com algumas alterações ali que não estão dando tão certo até aqui, né? Mas... Amanhã é torcer contra o Goiás, né? Que joga com o Botafogo, para que o Vasco não entre novamente na zona de rebaixamento. Vou dar uma notícia muito boa aos torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco joga os próximos 4 jogos na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, isso pode ser um conforto. Apesar de jogar nos próximos 2 jogos contra São Paulo e Flamengo, os próximos 4 jogos, depois o Vasco tem Fortaleza... Flamengo, Fortaleza... Eu vejo aqui, deixa eu ver agora. São Paulo, Flamengo, Fortaleza... qual é o outro jogo? Que o Vasco joga em casa também. Joga na cidade do Rio de Janeiro. Casa. Vamos lá. São 4 jogos no Rio de Janeiro. Então, é uma oportunidade ímpar de fazer aí um número bacana, expressivo de pontos.
chegar ali bem próximo dos 40 pontos, sei lá, você faz 10 pontos nesses 4 jogos, você chega a 36 pontos, fica numa posição muito boa dentro da tabela. Agora, se isso não acontecer, é preocupante novamente, porque depois tem a sequência fora de casa. Hoje era completamente dominado pela equipe do Vasco quando achou um pênalti. O Vasco pôs a bola no chão, chegou a um empate num belo contra-ataque puxado pelo Gabriel Peck, a finalização perfeita do Verratti, e aí nos acréscimos, em duas bolas em que a defesa bobeou, defesa num modo geral, mas mais ainda o Puma Rodrigues. O Santos fez 3-1. No segundo tempo, errou o Ramon Dias nas substituições, desorganizou a equipe do Vasco, que sofreu, não criou nenhuma grande oportunidade no segundo tempo. Teve o capitão expulso, jogador que organiza bem a defesa, e, enfim, sucumbiu, tomou o 4º gol, e tem que esquecer. Esse é um jogo para esquecer. Agora, vou dar outra notícia boa, hoje eu sou o portador de notícias boas. O torcedor do Vasco trocaria um empate contra o América fora, um empate contra o Santos fora. Só que esses 2 empates, sem a derrota de hoje, o Vasco faria apenas 2 pontos. Então, a vitória contra o América foi sensacional, foi tão importante que hoje o Vasco sai no lucro, né? Mesmo com essa derrota aqui. Agora, é se organizar, trabalhar, melhorar alguns jogadores fisicamente, e aí eu estou falando especificamente do Payet, porque não dá para o jogador mais... profissional, né? Mais importante do time, mais importante não diria, mais conhecido do time, o maior salário da equipe, está há 2 meses no clube e ainda não conseguir entrar em forma. Então está na hora dele dar uma resposta. Está na hora dele mostrar por que ele veio. Ele foi muito legal, muito, muito simpático, disse conhecer a história do Vasco, disse conhecer que veio por causa da torcida do Vasco, mas isso não basta. Precisa mostrar futebol, precisa contribuir tecnicamente, fazer gols, né, para que ele, né, tenha o carinho, de fato, o respeito que o torcedor do Vasco tem por ele. Ele não fez absolutamente nada ainda com a camisa do Vasco, e olha que já se foram 2 meses aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que esquecer um pouquinho o Payet, na minha humilde opinião. Esquecer um pouquinho o Payet, deixar o Payet um pouquinho de lado, com todo respeito, e muito obrigado por tudo, Alex Teixeira, deixa o Alex Teixeira um pouquinho quieto, porque é jogo pesado. O Alex Teixeira, desculpa, na minha visão, não está 100% fisicamente pronto, ou se está, a idade pesou, porque o futebol hoje é mais corrido. Aí você fala assim, pô, entre o Figueiredo e o Alex Teixeira, mas você não está vendo os treinos, mas esse é mais jovem. Isso eu já vi jogar, estou falando do Figueiredo, já vi jogar. Entre ele e Eric Marcos, chuta de fora da área. Chuta de fora da área, chute forte de fora da área. Entre ele e Eric Marcos é mais jovem. Ele tem mais disposição, ele parte mais para cima, ele tem velocidade, coisa que o Alex Teixeira já teve. Aí eu fico, quer dizer, não fico questionando o Ramon Dias, porque deposito nele toda a minha confiança. Só que tem horas que a gente tem que dar uma mudada. É importante a gente entender que, pô, peraí, eu não estou 100% certo, ninguém é 100% certo. Eu vou começar a arriscar naqueles que eu estou arriscando pouco. Alô, pessoal, Sebastião, parceiro e tal, mas vai ficar... Alô, Alex Teixeira, ficar um pouquinho fora, arruma uma dor na coxa, para não ser relacionado, que eu vou trazer aqui o Eric Marcos, vou trazer aqui o Figueiredo. Manda o Payet pro spa. O Payet vai ter que... O Payet, não, nem digo isso, cara, é porque assim, na boa, cara, juro por Deus, eu posso estar falando a maior besteira. Eu conheço futebol. O Payet não vai me convencer de que ele é um 10 diferenciado. Ele já foi esse 10. E a vida é assim. Quando o Edmundo foi parar, é muito chato falar do passado, mas quando o Edmundo foi parar, com 37 anos, ele falou, sabe o que acontece? Eu falei, pô, fica mais um pouquinho. Ele falou, sabe o que acontece? Eu penso em fazer uma jogada. Faço a jogada, mas eu não tenho mais a força que eu tinha para continuar.
eu passo pelo cara, o cara volta. Você não falou isso para mim? Isso acontece, é da idade. Sim. É da idade. O futebol é muito problema. O problema do futebol é que é muito agora. Você tem que aproveitar as oportunidades. Esse menino que fez os 2 gols lá do Santos, nós já tínhamos falado dele. Como é o nome dele? Marcos Leonardo. Lá, brilhante esse garoto. Oportunidade que ele teve de chutar em gol. A bola nem chegou. Me lembrou o Cano, que chutou, mas não chutou consciente. O menino jovem. Esse menino jovem é um jogador como o Figueiredo, como o Eric Marcos. Eu acho que a gente tem que voltar a pensar nesses nossos jogadores para eles não ficarem tanto tempo sem um jogo. Eles têm que jogar. A minha humilde opinião. Agora, 4-1, 4-0, 1-0, acontece. Só que o segundo tempo me lembrou, infelizmente me lembrou muito, um jogo horroroso contra o América. Mas nós estamos fora da zona. Precisamos voltar a jogar os 2 tempos, coletivamente, bem melhor do que jogamos esse segundo tempo horroroso de hoje. Voltar a jogar igual jogamos o primeiro tempo, só que com vitória. Não dá para ficar correndo atrás. Fizemos um teste, estamos correndo atrás do resultado, o Vasco não sentiu. Não sentiu? Mas tomou 4. Sem sentir. Então vamos começar a sentir e vamos voltar às vitórias, porque ainda dá tempo.